Existe um organismo vivendo no seu quintal, agora mesmo, que desafia todas as leis conhecidas da biologia moderna. Ele não tem raízes, não tem folhas, não exige solo, fertilizantes caros ou qualquer tipo de cuidado especial. No entanto, sob as condições certas, essa planta microscópica faz algo que soa biologicamente impossível. Ela dobra toda a sua massa corporal a cada 16 ou 24 horas. Pense bem sobre o que isso significa na prática. Meio quilo de biomassa se transforma em 1 quilo amanhã. 1 quilo vira 2, 2 viram 4, 4 viram 8. Estamos falando de uma máquina biológica perpétua, um reator vegetal que produz 10 vezes mais do que a soja e gera proteína de forma muito mais eficiente do que qualquer animal de criação na face da terra. Mas você foi treinado para odiar essa planta. Neste exato momento, associações de moradores e prefeituras estão gastando fortunas para envenenar esse organismo. Eles a chamam de ameaça aquática de nível 1. Eles desenvolveram armas químicas específicas, como a fluoridona, apenas para aniquilá-la. Eles criaram uma indústria de 650 milhões de dólares dedicada exclusivamente à sua destruição sistemática. E aqui reside a ironia suprema. Enquanto a envenenamos aqui na Terra como se fosse uma praga verde, engenheiros da NASA a estão cultivando na Estação Espacial Internacional como a chave para a sobrevivência humana em Marte. Por que a fonte de alimento mais eficiente do mundo é tratada como uma doença? Por que eles querem que você veja a abundância como uma infestação? A resposta vai mudar para sempre a forma como você olha para a água. Bem-vindo à natureza recuperada, onde a verdade cresce livre. Para entender a guerra moderna travada contra esta planta, precisamos primeiro viajar de volta a um tempo antes das patentes químicas e das monoculturas industriais. Devemos retornar à época em que a abundância da natureza era reverenciada, e não erradicada. Nosso arquivo se abre nas aldeias rurais do norte da Tailândia e do Laos. Aqui, a água não reflete o céu como um espelho morto. Ela está viva. Ela exibe um verde neon vibrante e pulsante. Se você observar de perto, verá a voz entrando nos tanques, não com roupas de proteção química e tanques de pulverização, mas com redes de malha fina. Elas não estão limpando a água, elas estão colhendo. Elas deslizam suavemente pela superfície, coletando milhões de minúsculas esferas verdes sem raízes. Elas chamam isso de Qinan, ou ovos da água. Por gerações, muito antes de a ciência moderna poder analisar perfis de aminoácidos, essas comunidades entenderam uma verdade simples. Quando a colheita de arroz falhava ou quando a caça era escassa, a água verde as manteria vivas. Elas lavavam essas pequenas esferas e as cozinhavam em sopas ou curries, desbloqueando uma fonte de proteína que não exigia terra para crescer e nenhum sangue para ser derramado. Elas não precisavam de um laboratório para dizer que aquilo era valioso. Sua própria sobrevivência era a prova cabal. Esse respeito pela água verde ecoa através da história. 300 anos antes de Cristo, o botânico grego Teofrasto documentou esta planta em suas investigações botânicas. Ele a chamou de lemna. Ele não a classificou como refúgio ou detrito. Ele a reconheceu como uma entidade aquática complexa e distinta, digna de estudo profundo. Você, provavelmente, conhece esta planta por um nome diferente. Você a conhece como lentilha d'água, mas antes de ser lentilha d'água, ela era medicina. Viaje ainda mais para o leste, para a dinastia Han na China, há 2000 anos. Textos médicos antigos não listavam essa planta como um incômodo a ser removido dos jardins imperiais. Eles a listavam como um remédio poderoso.
Médicos a prescreviam para reduzir febres e tratar inflamações, entendendo intuitivamente que uma planta nascida da água parada e fresca carregava o poder de equilibrar o calor excessivo do corpo humano. Até mesmo os monges budistas da Índia antiga, buscando o caminho do ascetismo, recorriam a esta planta. Para eles, não era apenas comida, era um símbolo de pureza espiritual. Era a forma mais simples de vida, que não pedia nada, não ocupava espaço na terra, e ainda assim fornecia tudo o que era necessário para sustentar o corpo físico. Comê-la era um ato de harmonia, uma rejeição à violência e à agricultura complexa e destrutiva. Essas não eram pessoas primitivas comendo lixo por desespero. Eram civilizações sofisticadas que construíram pirâmides, mapearam as estrelas e entendiam a agricultura melhor do que a maioria dos agricultores modernos. Eles viam esta planta pelo que ela realmente era, um presente da criação. Eles olhavam para um lago coberto de verde e viam uma colheita abundante. Nós olhamos para o mesmo lago hoje e vemos a cena de um crime que precisa ser higienizada. Então, quando foi que perdemos o caminho? Quando foi que os ovos da água se tornaram limo de represa? Essa sabedoria antiga, essa verdade simples de sustento ilimitado, inevitavelmente colidiu com a ambição implacável de um império moderno, o império do controle. Para encontrar o momento em que declaramos guerra à natureza, devemos olhar para a explosão do pós-guerra na década de 1950. Esta foi a era dos subúrbios, do gramado perfeitamente aparado e dos campos de golfe. Uma nova estética foi vendida ao público. A ideia de que a natureza deve ser estéril para ser considerada bonita. Um lago saudável foi redefinido. Ele não era mais um ecossistema vivo pulsando com atividade biológica. Esperava-se que ele fosse um espelho químico azul, morto e imóvel, refletindo apenas o ego do proprietário da terra. Neste novo mundo, a lentilha d'água cometeu o crime supremo. Ela era bagunçada, ela era incontrolável e, o pior de tudo, ela era gratuita. Incorporadoras imobiliárias e associações de moradores começaram a usar a linguagem como arma. Eles não a chamavam de fonte de alimento. Eles a rotularam com termos projetados para desencadear nojo e repulsa. Praga verde, sujeira de pântano, erva daninha nociva. Isso não foi apenas uma mudança no vocabulário. Foi o início de um ciclo altamente lucrativo. Entra em cena a indústria química. Ao classificar essa planta hiperprodutiva como uma ameaça aquática, eles criaram um mercado onde nenhum existia antes. Eles desenvolveram herbicidas com nomes que soam como operações militares. Xidiquat, fluoridona, flumioxazina. Essas substâncias não são apenas sabão. São disruptores metabólicos projetados para desligar a força vital de uma planta no nível celular. E aqui está o ponto crucial que você precisa lembrar: a ascensão da indústria comercial de gestão aquática, agora avaliada em mais de 650 milhões de dólares por ano. Isso representa $500 bilhão gastos anualmente, não para cultivar comida, mas para destruí-la sistematicamente. Mas a toca do coelho é ainda mais profunda. Não se trata apenas de vender veneno, trata-se de criar um ciclo de feedback infinito e perverso. Tudo começa com a agricultura industrial. Fazendas massivas pulverizam toneladas de fertilizantes de nitrogênio e fósforo no milho e na soja. O excesso desses produtos é levado pelas chuvas para os nossos canais de água, criando uma sobrecarga tóxica de nutrientes. A natureza, em sua inteligência infinita, responde. A lentilha d'água floresce explosivamente. Por quê? Porque ela é uma hiperacumuladora. Ela está tentando salvar a água.
Ela está absorvendo rapidamente aquele nitrogênio e fósforo tóxicos, prendendo-os em seus tecidos e limpando o ecossistema. Mas o dono da propriedade vê o manto verde e entra em pânico. Ele compra o herbicida. Ele pulveriza o lago. A lentilha d'água morre e afunda no fundo. À medida que ela apodrece lá embaixo, ela libera todos aqueles nutrientes de volta para a água de uma só vez. A água torna-se tóxica novamente. E o que acontece algumas semanas depois? Outro florescimento, outro pânico, outra venda para a empresa química. Eles vendem o fertilizante que polui a água. Eles vendem o veneno para matar a planta que tenta limpá-la. E eles garantem que o problema nunca desapareça de verdade. Isso não é gestão de pragas, é dependência manufaturada. Eles monetizaram a destruição do filtro biológico mais eficiente do mundo. Enquanto os gigantes químicos estavam ocupados contando seus lucros, a ciência pura estava silenciosamente e incansavelmente descobrindo a verdade. Em laboratórios estéreis, longe dos lagos lamacentos, pesquisadores começaram a olhar para a lentilha d'água não como uma erva daninha, mas como uma máquina de sobrevivência. E o que eles encontraram forçou a ciência moderna a se curvar diante da sabedoria antiga. Especificamente, eles analisaram a Wolffia globosa, a menor planta com flores do mundo. Quando colocaram essa minúscula esfera verde sob o microscópio, eles não viram um incômodo. Eles viram uma obra-prima biológica. Ao contrário do milho ou da soja, que perdem semanas cultivando raízes não comestíveis, caules grossos e cascas pesadas, a Wolffia é a perfeição minimalista. Ela não tem raízes, não tem casca, ela é 100% tecido metabólico. Cada célula individual é dedicada a um único propósito: fotossíntese e reprodução. É por isso que ela dobra de tamanho em 24 horas. Ela ignora o andaime desnecessário da biologia. Ela é energia comestível pura. Mas os dados nutricionais são onde a história realmente muda de interessante para revolucionária. Estudos recentes, publicados em importantes periódicos de química de alimentos, confirmaram que a lentilha d'água contém entre 40% a 45% de proteína em seu peso seco. Isso é mais alto do que a soja, é mais alto do que o frango. No entanto, quantidade de proteína é fácil de encontrar. A qualidade da proteína é o santo graal. Por décadas, nos disseram que as plantas são proteínas incompletas, que você precisa combinar arroz e feijão para obter o que precisa. A lentilha d'água destrói esse mito. Ela possui um perfil completo de aminoácidos, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais em proporções que imitam de perto a carne animal. E então temos a revelação bombástica sobre a vitamina B12. Sempre fomos ensinados que a vitamina B12, crucial para a função cerebral, só pode ser encontrada em produtos de origem animal. Esse tem sido o calcanhar de Aquiles da sobrevivência baseada em plantas. No entanto, pesquisadores do Instituto Weizmann de Ciência e da Universidade de Jena detectaram B12 bioativa em Wolffia, cultivada especificamente para esse fim. Deixe isso ecoar na sua mente. Uma planta que cresce em um balde de água, dobrando de tamanho todos os dias, fornecendo o único nutriente que pensávamos que tínhamos que matar animais para obter. É por isso que a NASA e a Agência Espacial Europeia estão obcecadas por ela. Em novembro de 2023, a empresa de biotecnologia Green Onyx enviou lentilha d'água para a Estação Espacial Internacional na missão SpaceX CRS-29. Eles não estão cultivando alface para os astronautas. Alface é principalmente água e crocância. Eles estão cultivando lentilha d'água porque é o único organismo na Terra rápido o suficiente e denso em nutrientes o suficiente
para sustentar uma tripulação em uma missão de 3 anos para Marte. A ironia é insuportável. Na Terra, nós a tratamos como uma praga, envenenando-a para proteger o valor das propriedades. No espaço, nós a tratamos como o cálice sagrado, cultivando-a para proteger a vida humana. É a mesma planta. A única diferença é que no espaço não existe um lobby químico para lhe vender herbicidas. Existe apenas a lógica brutal da sobrevivência. E na lógica da sobrevivência, a lentilha d'água é a rainha absoluta. Então, como você recupera esse poder para si mesmo? Você não precisa de um laboratório de alta tecnologia e, certamente, não precisa da permissão de nenhuma grande corporação. Você pode construir um reator de proteína no seu quintal com nada mais do que uma caixa plástica, água limpa e a luz do sol. Mas antes de sair correndo para a vala mais próxima, um aviso vital. A lentilha d'água é uma hiperacumuladora. Ela absorve tudo o que está na água. Se ela crescer em uma vala de escoamento poluída, ela será tóxica. Para recuperar esse poder, você deve controlar a fonte. Comece com um recipiente limpo. Use água sem cloro. Introduza uma cultura inicial de Wolffia globosa ou Lemna minor, obtida de uma fonte confiável. Alimente-a com uma pequena quantidade de chá de composto orgânico ou nutrientes hidropônicos. Depois, dê um passo atrás e observe a falha biológica acontecer. Em 24 horas, sua colheita começará. Você pode retirá-la diariamente. Enxague-a minuciosamente. O que você tem na mão é proteína viva e fresca. O sabor lembra o agrião ou um espinafre suave. Você pode batê-la em um smoothie verde que contém mais nutrição do que um bife. Você pode secá-la em um pó que dura anos, a ração de sobrevivência definitiva. Você pode alimentar suas galinhas ou tilápias com ela, eliminando sua dependência de rações comerciais caras. Ao fazer isso, você está fazendo muito mais do que apenas jardinagem. Você está quebrando a corrente da dependência. Cada quilo de lentilha d'água que você cultiva é 1 quilo de proteína que você não comprou do sistema industrial. Cada vez que você colhe do seu próprio tanque, você está votando contra as monoculturas que destroem nosso solo. Você está se tornando mais difícil de passar fome, mais difícil de controlar e mais difícil de enganar. A indústria alimentícia depende da sua ignorância. Eles dependem que você acredite que a comida vem de uma fábrica embrulhada em plástico e enviada através dos oceanos. Eles dependem que você acredite que a natureza é escassa e difícil. A lentilha d'água prova que eles estão errados. A natureza é abundante. A natureza é rápida. E a natureza está esperando que você pare de lutar contra ela. Então, na próxima vez que você vir um lago coberto por um vibrante manto verde, não desvie o olhar com nojo. Olhe mais de perto. Aquilo não é uma erva daninha. Aquilo não é um incômodo. Aquilo é o alimento de regeneração mais rápida da Terra. E ele tem esperado pacientemente para que você acorde. O conhecimento não está perdido. Ele está simplesmente esperando para ser recuperado. Bem-vindo à resistência.